Eu sou Jana Barros. Carla, só queria perguntar se eu preciso usar o tempo todo máscara ou se eu posso tirar. Tá, eu fico distante, tá bom? Então, vou tirar, mas eu fico distante de vocês. Então, agora fica melhor para a gente até não forçar muito a voz, né? Para aguentar. Então, vamos lá. Eu sou Jana Barros. Sou educadora, já tenho um tempinho, tá? Um pouco... Deve ter a idade de vocês aí, pela função que vocês ocupam, deve ter muita gente aqui acima de 15 anos. Tenho 22 anos de carreira. Começo minha carreira na educação quilombola, em classes muito seriadas, não sei se vocês têm por aqui. E, de lá para cá, venho construindo uma trajetória que, dizendo às pessoas e os educadores por onde eu passo, que ela inspira. Então, acredito que as meninas que me convidaram foi por esse motivo, para que eu pudesse compartilhar minhas idas e vindas, meus erros e acertos, e, quem sabe, inspirar esse programa que faz todo sentido na minha vida, que é alfabetizar como direito. Então, vamos lá. Eu trouxe Paulo Freire e não podia começar com outra frase, porque eu vou defender o tempo todo a alfabetização, leitura, produção de texto, acesso à palavra escrita e à palavra falada como direito. Direito eu considero inegociável. Tá? Vou só mostrar para vocês como eu vou dividir meu tempo hoje. Bloco 1, 30 minutos, ser sujeito de aprender. Bloco 2, as dores do mundo. E bloco 3, vou tentar fazer uma parte prática e, se possível, deixar aí 20 minutinhos para um conjunto de perguntas no final. Tá? Então, vou falando de forma bem contínua. Nesse bloco, ser sujeito de aprender, eu vou contar sobre qual é o perfil de quem aprende e quem educa. Acredito que tem todo sentido eu estar aqui hoje. Conheci o material de vocês de alfabetização do primeiro e do segundo ano. Analisei já tem umas 2 semanas, as meninas mandaram para mim, e eu tentei organizar toda a minha fala de hoje com base nele. Mas talvez alguns estejam me perguntando que direito eu tenho de estar aqui achando que eu vou inspirar. Então, nesses primeiros 30 minutos, eu conto quem eu sou, numa tentativa da gente criar vínculos, tá bom? É o seguinte, eu sou de Ceabra, na Chapada Diamantina, na Bahia, tá? Por isso é tão longe. Da minha cidade para Salvador são 500 quilômetros, e eu demoro mais ou menos 10 horas. Sempre tem que ter um intervalinho de 3 horas, porque quem atravessa a BR sabe que sempre tem um acidente, né? Sempre tem uma coisinha que atrapalha, então perder voo para mim é muito comum por conta disso, mesmo dando 3 horinhas. E eu venho para Salvador. Salvador, Goiânia, é muito difícil. Já viram para conseguir voo? Sempre tem uma escala longa de 10 horas, 12 horas. Né? Eu podia passar para o Rio, Caruaru, Brasília, até chegar aqui. Então, foi muito complicado para a gente conseguir conciliar essa agenda. E vou fazer o mesmo trajeto agora de volta. Então, é lá onde eu habito. Sou filha de ex-escravizado, vovô Romualdo, e de uma avó indígena, que tem um nome lindo, eu não sei onde é que ela deve ter escutado de algum dono de fazenda, mas minha avó se chamava Isadora. Então, vovô Romualdo com minha avó Isadora, eles, de tanto serem perseguidos na minha região, para vocês terem ideia, Ceabra conta com 15 comunidades quilombolas, tá? E 2 indígenas. Tanto serem perseguidos na mata, eles resolveram fugir, no terminado dia, e fundar uma nova comunidade. Essa comunidade é do Brejo, fica na BR-242. E, nessa comunidade do Brejo, vovô construiu uma escola e uma igreja. Ele diz o seguinte: escola e igreja só existe depois que a comunidade está fundada. Então, escola só existe porque tem gente. Escola só existe porque tem gente que quer que a escola exista. Esse é um princípio que vovô me ensina e eu a carrego. Só existe escola, só estamos aqui porque tem gente que precisa da gente. Se não tivesse gente que precisa da gente, nós não estaríamos aqui. Portanto, não é o contrário. Não são as pessoas que precisam de você, nós precisamos deles. Eles é que dão sentido à nossa existência. Sem eles, nós não existiríamos. Tá? Então, vou ensinar isso para a nossa família, eu seguro isso bem firme em toda a minha trajetória profissional. E, quando minha mãe engravidou, minha mãe é a filha mais velha, vovô dizia o seguinte para ela: toda família que se preza deveria ter pelo menos 3 profissionais. Um advogado para defender seus direitos, um médico para curar e um professor para libertar. Minha mãe disse que nunca entendeu por que vovô considerava que professor liberta, mas guardou essa frase de vovô para o resto da sua vida. Casou, engravidou. Pouco antes de eu nascer, vovô disse o seguinte: quando ela caiu o umbigo, não sei se aqui chama assim,
né? Mas na minha cidade diz cai umbigo, né? O cordão umbilical, o restinho. Quando o umbigo cair e cicatrizar, eu quero um umbigo para mim. E, como vovó era extremamente respeitada, era a paixão da vida de minha mãe, assim que meu umbigo caiu, ela deu a vovô. E vovô pegou esse umbigo e enterrou no passeio da escola. Passeio é a calçada, na Chapada a gente chama de passeio. Enterrou no passeio da escola. E minha mãe pergunta, vovô, por que enterrar no passeio? E ele diz que onde o umbigo é enterrado, a gente não perde a essência. Naquele dia nasce uma profecia sobre quem eu seria, mesmo que eu não tivesse noção do que estivesse acontecendo com a minha vida. Aos 16 anos, estudiosa, porque minha mãe sempre incentivou, eu fui para São Paulo prestar vestibular. E minha mãe dizia, gente, estudioso tem que ser médico. E eu fui para São Paulo, quem conhece São Paulo, a Liberdade, e fiz 1 ano de ângulo. Era o melhor cursinho pré-vestibular na época para quem queria fazer medicina na USP. Mas minha trajetória como estudante não é aí, não é na universidade. Eu estudei numa escola filantrópica, né, uma escola mantida por padres. E, nessa escola filantrópica, eu aprendi a me apaixonar por alguns autores. E, mesmo tendo apenas 8 anos, entre 8 e 11 anos, quando eu estudei período de alfabetização, Fundamental 1, ciclo 1, eu me apaixonei por alguns autores, Eça de Queiroz. Mas eu não podia acessar os livros de Eça de Queiroz, porque eu era muito novinha, e na escola filantrópica dizia que isso era proibido. Né? Então, criança tinha que ter livro de criança. E eu gostava de Eça de Queiroz, principalmente do Crime do Padre Amaro. Quando eu li, me apaixonei, passei a ficar louca por padres. Também me apaixonei, mas eu gosto de padre subversivo, tá? Não gosto de padre bonzinho, gosto de padre subversivo. Não pedófilo, por favor, subversivo, é outra coisa. Tá? E me apaixonei também pelas prostitutas. Então, Alexandre Dumas, que é pai de Alexandre Dumas Filhos, que é dos Três Mosqueteiros, ele fez o primeiro romance com a primeira prostituta ética da literatura universal, A Dama das Camélias. Quando eu li A Dama das Camélias, Eça de Queiroz fez ainda mais sentido para mim. E, como criança, não sei se é porque eu não conseguia entender todas as palavras, mas eu comecei a ter trilha sonora para os meus livros. Então, O Crime do Padre Amaro, para mim, tinha uma canção, que eu não sei se vocês conhecem, de Simone Caymmi, que chama Flor no Cabelo, Flor no Chibio. Já ouviu essa canção? Então, Simone Caymmi dessa época, depois quem quiser dar uma pesquisada. E toda vez que eu começava a ler O Crime do Padre Amaro, vinha na minha cabeça as canções de Simone Caymmi. E A Dama das Camélias, na voz de Caetano Tigresa, uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel, uma mulher, uma beleza que se aconteceu. Então, eu era encantada por canções e livros. Também me apaixonei por uma coleção que todo mundo deve conhecer, a coleção Vagalume. Do outro lado da ilha, a Ilha Perdida, e assim por diante. Escaravelho do Diabo, né? Árvore que dava dinheiro. Então, se a gente for fazer uma lista aqui, fica enorme. E minha mãe nunca tinha ido à biblioteca, nunca tinha lido um livro, nunca tinha comprado nada em livraria. Mas eu passei a colecionar a coleção Vagalume, e passei a conhecer outras listas de livros indicados. E descobri que, para eu ser médica, eu teria que ler todos os livros indicados pela USP, porque tem uma bibliografia própria de literatura da USP. E, então, eu comecei a ler esses livros que eu não encontrava na minha cidade, mas que minha mãe conseguia comprar para mim. Também tive o maior prazer de ganhar uma edição especial do Menino do Dedo Verde. E, para mim, era encantador. Ganhei uma coleção, ele era de capa de couro, mais branca, e minha mãe fazia questão de comprar. Então, essa fui a Janaína criança, assim, com 8 anos, até mais ou menos 11, apaixonada por leitura. Fui para São Paulo, fiz cursinho, prestei vestibular e fui aprovada para medicina. Não sei se vocês conhecem o boletim da USP, era por percentual. Então, eu tinha tirado a média 9,4. E era de admirar, porque eu tinha também feito o terceiro ano do ensino médio numa escola pública em São Paulo, e as pessoas diziam assim, baiana, de uma cidadezinha pequena, escola pública não vai render. E aí eu tinha rendido. Então, quando saiu o meu resultado para a USP, foi um encantamento para a escola pública onde eu estudava, na Vila Mariana. Mas tem uma coisa nessa profecia que eu arrepio toda vez que eu falo, e eu já falei sobre isso, acho que mais de 1000 vezes, eu digo, já rodei os 4 continentes, quase todos os estados brasileiros, já contei isso em filme, em TED, mas 3 dias depois que eu sou aprovada no vestibular, meu vovô sofre um acidente e veio falecer. E eu não consigo fazer, porque minha mãe volta para a Bahia, porque ela precisava cuidar de minha avó.
E, quando eu chego em Ceabra, a única coisa que eu tenho para fazer é uma iniciativa da Universidade do Estado da Bahia, que se recebeu o nome de UNEB 2000. E o UNEB 2000 nada mais era que um curso de pedagogia de aceleração. O curso de pedagogia tradicional, 3.200, 3.600 horas, e a UNEB 2000 estava propondo um curso de pedagogia para professores leigos de 2.000 horas. Eu não tinha outra chance para estudar. Meu pai é pedreiro, minha mãe do lar e costureira, faz pequenos, né? Alguém falou da minha roupa, eu digo, eu faço junto com minha mãe, né, minhas roupas. Então, a gente vem de uma família muito simples, muito trabalhadora, de mulheres muito guerreiras. Então, se minha mãe não estivesse em São Paulo comigo, junto com meu pai, eu não teria condição de fazer faculdade. Não tenho, até hoje, ninguém que mora em Salvador. Então, meu sonho de fazer medicina estava quase que zero de possibilidade. E, chegando em Ceabra, com 18 anos, eu fiz o concurso para professor, para que eu pudesse fazer pedagogia, porque só ingressava na faculdade de pedagogia professores da rede. Então, eu faço concurso para pedagogia, sou aprovada, viro a primeira professora de 18 anos de uma escola pública. E, para minha surpresa, a profecia de vovô segue me orientando na vida, porque eu sou designada para a mesma comunidade de onde vovô saiu, a comunidade do Baixãozinho, uma comunidade quilombola, atuando com crianças negras em classes muito seriadas, de 1º ao 5º ano. E aí nasce a professora Janaína. Tá? Nessa escola, eu fui muito afoita, gente. Eu achava que era só ter uma tecnologia educacional, e eu chamo de tecnologia educacional uma folha de papel, uma planilha, e era só ter um bom material que os professores iriam fazer sucesso na escola pública. E por que eu queria fazer sucesso na escola pública? Porque, por mais estudiosa que eu fui durante toda a minha vida na escola, quando chegou no cursinho, a primeira aula era trigonometria. E, mesmo fazendo todos os exercícios de matemática, de todos os livros que já passaram por minha mão, eu nunca tinha escutado a palavra trigonometria. E eu prometi no meu cursinho, aos 17 anos de idade, que, se um dia eu tivesse a oportunidade de ir para a escola pública, eu não negaria o direito de aprender o mínimo, porque o mínimo, naquele momento, poderia ser o divisor de águas da minha vida. Era aprender o mínimo que poderia me distanciar daquele sonho que eu tanto queria, que era formar em medicina. Tá? Então, fiz uma promessa. Quando eu chego na escola pública, muito seriada, eu digo, é aqui que eu vou fazer sucesso. E, quando eu digo sucesso, não é ganhar dinheiro. De sucesso é garantir o direito do outro a aprender. Esse é o sucesso de um professor. Quando o outro aprende, a gente faz sucesso, porque eu estou garantindo um direito. Tá? E eu sempre digo isso sem problema nenhum. Tá? Então, eu quero ter sucesso, garantir que todo aluno e aluna que estejam sob os meus cuidados tenham o direito de aprender. Esse, para mim, é inegociável. Então, eu venho, assumo essa classe, e afoita, uma secretária me viu e falou assim, meu Deus, como é inteligente, meu Deus, como é criativa. E, é claro, eu tinha saído de um cursinho, tinha passado um vestibular dificílimo, tinha enfiado a cara nos estudos, sabia português, matemática, história, geografia, talvez muito mais que a maioria dos professores que estivessem ali comigo. Eu tinha sido aprovado no vestibular mais concorrido da América Latina. Né? Então, eu tinha um bocado de coisa assim que eu sabia, mas eu era uma menina de 18 anos, não sabia o principal, que era como o sujeito aprende, como se forma professor. Mas essa pessoa disse, não, você vai ser minha coordenadora pedagógica. Então, aos 20 anos, eu me torno coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ceabra, primeiro no desvio de função, logo em seguida eu fui aprovada em concurso, que é o que eu tenho até hoje, coordenadora pedagógica. E, quando eu fui para essa escola, eu comecei a fazer pesquisa. A UNEB também me disse que professor tinha que ser pesquisador. E todo professor pesquisador, a UNEB disse que rendia na vida. Então, comecei a pesquisar. Sou viciada em caderno. Se vocês pegarem ali, vou mostrar para vocês como eu sou viciada em caderno. E não é caderno convencional, não. Só gosto de caderno sem pauta. Ó, pego as folhas de ofício e faço assim. Ó. E aqui eu devo ter lá em casa uma pilha que deve render mais de 1 metro, porque eu faço 3 por ano. Anoto tudo, pesquiso tudo, mapeio tudo, listo tudo, construo tabela para tudo, porque sou uma louca por pesquisa dentro da educação. E quando a UNEB me ensinou que o professor tinha que ser pesquisador, eu disse, então, já sei. Eu listo qual é o problema que tem na escola A, com o aluno B, com o professor C, com o meu professor A, e vou ler, vou estudar. Então, eu achava que era assim, tem problema? Vai lá, constrói ou busca uma tecnologia, leve para a escola que o problema está resolvido. Muito parecido com o caderno que vocês têm hoje de apoio para a alfabetização. Então, meu caminho foi muito esse, de criar uma tecnologia para resolver problemas reais. Só que, em um determinado momento, eu era muito afoita, porque não adianta ter tecnologia, o outro precisa saber por quê. Entende isso? Eu posso ter a melhor sequência didática, o melhor texto, mas, quando o professor não sabe por quê, ele vai abortar essa ação rapidinho.
E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha as melhores sugestões de atividade, consegui contato com a nova escola, sempre fui uma pessoa que foi rapidinho aos espaços. Tive rapidinho facilidade em entrar em contato com a Fundação Getúlio Vargas. Então, fui conhecendo o que tinha de melhor no Brasil de didática para poder acessar o conhecimento e para dar aos meninos o direito. E aí um professor falou assim comigo um dia: Jana, você é afoita demais, você está à frente. Você está muito à frente, e eu acho que essa escola não é o seu lugar. Então, com pouco mais de 4 anos de educação pública, alguém me disse que eu não sabia fazer educação pública, que ali não era o meu lugar, que eu tinha que ir para outro canto. Eu era tão estudiosa que eu fosse para outro canto e não para a educação. Eu não entendi, gente. Juro para vocês que eu não entendi, sofri muito, porque eu nunca entendia, eu não conseguia entender por que estudar, por que querer, por que construir tecnologia. Porque sabe, eu não tinha final de semana, eu não tinha férias, eu não tinha noite. Eu queria resolver os problemas da educação e eu estudava, eu criava, eu construía, sabe? E aí eu não entendia por que isso, para os meus professores, soava como falta de respeito. Por que entregar uma tecnologia pronta para eles segunda-feira, com os textos selecionados, com as orientações didáticas prontas, era desrespeitoso? Naquele momento, eu não entendi. Hoje, eu entendo o que eu fazia. Tá? Hoje, eu entendo, mas era muito afoita. E ele me convidou para sair, fizeram um documento, entregaram à secretária, e a secretária disse: ela é concursada e tudo, vou botar ela em outra escola. Ela não serve para a escola quilombola, de onde meu avô nasceu. E eu fui para várias outras escolas, consegui até um material, consegui até render um tiquinho, mas o drama daquela escola me perturbou muito tempo. E eu disse: então, não sei fazer educação pública, vou sair da educação. E pedi licença sem remuneração durante 2 anos. Fui morar no sítio com os meus pais, que eu tenho até hoje, e disse: não quero mais ver de educação, vou ver se dá certo eu voltar para São Paulo, vou ver se dá certo minha medicina, vou ver se dá certo alguma coisa. Não sei fazer educação. Mas sou filha de pobre e permaneci pobre, né? E, com 2 anos, eu brinco que tudo ficou muito difícil. Sustentar, eu me casei, tive o meu primeiro filho, e eu digo: vou voltar para a escola pública porque eu preciso comer. E isso foi em 2013. Em 2013, eu retorno para a escola pública. Tudo isso que eu estou dizendo está disponível na internet, quem estava comigo pode ver. Virou filme também, né? Em 2013, eu volto para uma escola pública chamada Ivani Oliveira, 2,9 de DEB, 40% de evasão. Naquele momento, a escola era estadual, tinha se municipalizado, saiu de 512 alunos para 214, vivia um descrédito terrível da comunidade local. Então, eu tinha certeza, naquele momento, que aquela escola tinha um perfil mais difícil que eu podia acessar. Mas a coisa talvez mais complexa foi acessar um diretor, porque o diretor foi aquele que tinha construído o documento para me tirar da escola da comunidade quilombola. E ele ligou para o secretário e disse: essa daqui eu conheço, essa eu não quero, não. Essa aqui na escola, a primeira vez que eu vou ser diretor, vou assumir com essa mulher não dá certo comigo, não. Essa mulher é muito doida. E aí o meu secretário, na época, disse: infelizmente, a escola municipalizou, não tem vaga em outra escola, ela está voltando de 2 anos de licença, é funcionária pública, é o jeito. É vocês começarem essa escola e tentarem se entender. Essa escola Ivani me ensinou todas as principais lições da minha vida. Tá? Lá eu aprendi que preservar currículo é não negociar a educação pública. Então, eu sou uma viciada em currículo quando eu entro numa escola. O que é que os alunos precisam aprender? É isso que a gente vai ensinar. Tá? Penso que todo o currículo pode ser questionado, mas penso que todo o currículo, antes de ser questionado, precisa ser estudado, compreendido e entendido. Penso que muitos dos que nós discutimos e questionamos dos currículos vêm dos nossos não saberes e não da qualidade que eles têm. Penso que quem constrói currículos são nossos colegas de trabalho que merecem respeito. Tá? Nós não estamos falando de... tem gente que fala: os currículos são de cima para baixo. Gente, são nossos colegas. Muitos dos nossos professores da faculdade estão lá, que a gente legitimava nos dando aula. Muitos dos currículos são construídos pela própria secretaria, com colegas de escola. Então, hoje, antes de questionar qualquer currículo, assim como a BNCC, eu vou na origem, tento entender o que é que eu não sei, portanto, está me impedindo de acessar aquele currículo. Foi na escola Ivani, então, que eu fiz formação de pais, porque se eu estava lidando com a dúvida, eu aprendi que a dúvida só vem de pessoas que querem melhorar a educação. Então, toda vez que vocês tiverem uma rede duvidando de vocês, se vocês tiverem uma escola duvidando de vocês, agradeçam, por favor. A dúvida só vem de quem quer melhorar a educação. Tenham medo da apatia. Quem mata a educação é a apatia e não a dúvida.
A dúvida vem de quem quer melhorar, a apatia é de quem não está nem aí. E o pior desafio é chamar para perto quem não está nem aí. Lidei também com uma escola formada por meninos, né, porque daqui a pouco vocês vão saber dos resultados dela, era 85% de meninos, 15% de meninas, mais os dilemas que tinha. E lidei com o sonho de uma comunidade de grande vulnerabilidade, que era acessar o melhor ensino médio da minha região, que é o Instituto Federal da Bahia. Todo ano, eles conseguiam aprovar 2 ou 3 alunos. E, nessa escola, eu fui educadora nota 10, depois vocês podem ganhei o prêmio Vitor Tivita, em 2013, com uma discussão sobre avaliação. Nessa escola, eu representei o Brasil na ONU, como uma experiência de uma gestora de sucesso. Nessa escola, eu ganhei o prêmio Espírito Público, foi a melhor funcionária pública do Brasil. Nessa escola, eu fui a Fátima Bernardes, nessa escola, eu fui a Globo News, nessa escola, eu fui orientadora do Vidas Brasileiras, que foi aquela malhação que teve alguns anos atrás. Então, eles me convidaram, porque eu tinha uma trajetória na educação, e eles queriam histórias na educação. E, nessa escola, nós subimos de 2 aprovados no IFBA para 17. Era a melhor escola pública da região em aprovação em institutos federais. Reduzimos a reprovação de 40% para 2% e saltamos do IDEB de 2,9% para 6%. Essa escola também pertenceu a uma das 9 escolas mapeadas por Educação.doc, que foi um documentário que passou no Fantástico. Então, essa escola, depois de eu ter entendido quem eu era e como os professores pensam, me trouxe a sensação de que eu sei fazer educação pública. Então, nos 4 anos que eu passo no Ivani, muitas lições eu aprendi. Só que aí, um dia, o Sírio-Libanês me convida para fazer uma palestra. Imagina eu, educadora, vou para o Sírio-Libanês, só tinha escutado falar do Sírio-Libanês na televisão, quando fala que rico adoeceu, não é assim? Rico adoeceu, Sírio-Libanês. Cantor adoeceu, Sírio-Libanês. Né? Presidente adoeceu, Sírio-Libanês. Então, o meu repertório de Sírio-Libanês era só para ricos. E eu recebo uma ligação do presidente da área de cardiologia do Sírio-Libanês, dizendo: nós conhecemos seu trabalho, vimos você falando no espaço na televisão, e a gente quer você fazendo uma palestra para médicos. Olha que doida a vida, né? A vida vai me trazendo uns negócios assim que eu vou tendo que parar para pensar. E aí eu vou para o Sírio-Libanês, porque eles disseram o seguinte: no Sírio, os médicos querem fazer um trabalho de tamanha excelência que, muitas vezes, eles se negam a fazer uma cirurgia porque a luva não é da marca que eles escolheram. Eles se negam a fazer um determinado tratamento porque o catéter não é do material e da matéria-prima que eles escolheram. E aí esse responsável diz o seguinte, que aquele hospital podia render muito mais se as pessoas descessem um pouquinho do salto. Então, de descer do salto, eu entendia, porque a escola pública tinha me ensinado um pouco sobre isso. E eu fui ao Sírio-Libanês fazer essa palestra, dizer como se pode fazer muito pela educação, mesmo diante de poucos recursos. Não quero aqui defender que escola com infraestrutura ruim seja boa, só quero dizer a vocês que é possível fazer mais e melhor nos espaços que a gente tem. Tá? Que muito depende da infraestrutura, mas tem uma parte muito importante que depende do zelo pelo currículo, da formação dos professores, das escolhas dos materiais que circulam na mão dos estudantes, da qualidade da biblioteca e de consulta a bibliotecas. Tá? Então, tem muita coisa. E o Ivani, naquela escola, só contava com sala de aula. Para vocês terem ideia, nós tínhamos um computador, nós tínhamos 2 cadeiras na secretaria, porque ela municipalizou. Quando eu sentava, meu diretor ficava em pé. Quando meu diretor sentava, eu ficava em pé. Então, nós tínhamos uma escola sem nenhuma condição física, mas saltamos de 2,9 para 6 no IDEB. Só que, lá no Sírio-Libanês, eu encontrei o homem mais rico do Brasil. Não sei se vocês conhecem, nem sei se ele ainda continua sendo o homem mais rico do Brasil, que foi Jorge Paulo Lema. Quando eu termino a palestra, cansada do jeito que eu estou, agora aqui falando, ofegante, sem tomar água, vocês viram que eu nem respiro? E aí eu parei, fiquei... Quando eu terminei, eu fiquei assim no cantinho da parede, e Jorge Paulo Lema chegou assim... Eu nem sabia que ele era, porque ele é um senhorzinho de 80 e poucos anos, bem simples, aparentemente muito simples. E ele chegou assim pertinho de mim e falou assim: que dia você vai sair dessa escola? E eu já me achando esperta, viu? Porque a gente nunca perde, né, as manias e as feiuras da vida. Eu disse: eu saí do Ivani? Como assim? Sair do time que está ganhando? Eu sempre entendi que a gente não sai do time que está ganhando. E eu disse: olha, foi lá no Ivani que eu aprendi a fazer educação pública, olha, o meu IDEB, olha, fui dizendo, vomitando meus índices para Jorge Paulo Lema. E ele disse: só não sai de time que está ganhando quem não sabe fazer outro time ganhar.
Me chamou de quê, né? Olha que doido ele me ensinou. Só não sai de time que está ganhando quem não sabe fazer outro time ganhar. Arrepiei. Saí dali decidida, pedi para o meu secretário de educação me colocar em outra escola. Queria urgentemente saber se eu sabia ganhar em outro time. E passei algum tempo pedindo para sair da escola onde eu estava, do Ivani, que continua com o INDEB 6. A história do Ivani segue de qualidade. Jorge Paulo Lema tinha toda a razão. Quando você imprime qualidade no espaço, a comunidade não deixa cair, a comunidade exige que aquele espaço mantenha a qualidade. Aquela escola vira referência na cidade. Meus professores não eram esses professores de escola pública, eles são professores do Ivani. Se vocês olharem no educação.doc, aparece, a escola fica com 5 dias de fila, porque os pais querem que os filhos estudem lá. Né? Eles foram ao Ministério Público, exigiam que a escola crescesse. Tá? Então, a escola saiu de pouco mais de 16 turmas, hoje tem muito mais de 30, porque eles querem que os filhos estudem com essa energia que a escola tem que construir. Tá? E eu volto para a SEABRA e disse ao meu secretário, eu preciso sair do Ivani ligeiro, porque será que eu só sei fazer o Ivani? Primeiro, eu não sabia fazer escola nenhuma, agora eu só sabia fazer o Ivani, e Jorge Paulo Lema me deu uma surrinha. E, para vocês terem ideia, eu não consegui sair para outra escola, porque a gente não constrói tantas escolas, né? Não sei se aqui é como lá, mas as escolas vão crescendo, vão melhorando, vão qualificando, mas construir mesmo em outro espaço não é tão comum acontecer. E aí surgiu o concurso para o Estado, para ser coordenadora da rede estadual para o ensino médio. Eu digo, é lá para lá que eu vou, então. Né? Fiz o concurso em 2018, fui aprovada, fui enviada para uma escola de ensino médio. Para vocês terem ideia, hoje eu trabalho na escola que minha mãe estudou, na escola que eu estudei, na escola que meus filhos estudaram, e essa escola tem um percentual de meninos e meninas negras não atendidos, que não se sentem bem lá, tem 40% de evasão, e nunca tinha feito uma avaliação externa, porque os professores boicotavam. Então, de novo, estou dentro de um contexto muito complexo de atuação que a gente está tentando melhorar. No entanto, é nessa escola que, em determinado momento, tinha 4 pinga-fogo. Sabe o que é pinga-fogo? Menino danado, que não para, que não assiste aula, que fila tudo, que é descolado. Então, 4 pinga-fogo. Quando eu entrei na escola, eu gosto de mapear logo os pinga-fogo, porque eu fico amigo de todas, de todos. Eu sou, como diz lá, se for dessa vibe, eu gosto de ser amigo, porque são os melhores que tem. E são os que mais precisam da gente. Tá? Outra coisa que Jorge Paulo Lema me ensinou é que tem alunos que não precisam da gente. Mas tem alunos que precisam de mais. Foquem nos que precisam de vocês. Aprendi isso também em Singapura. Estive há 3 anos atrás em Singapura, passei um mês, conhecendo a melhor educação do mundo. E a professora da Escola de Formação de Professores me ensinou algo que eu nunca mais vou esquecer. Ela disse, todo mundo vai para a escola aprender. Seja para aprender com colegas, seja para aprender na sala de aula, mas vai para aprender alguma coisa. Agora, tem uns que, para aprender, precisam ser amados. Então, hoje, Janaína, educadora, quando entra na escola, ela lista quem, para aprender, precisa ser amado. E aí, esses são meus amigos, esses são os que eu acolho, esses que eu chamo para perto, tá? Porque alguns não precisam da gente. Por exemplo, eu brinco que meus filhos, na escola pública, não precisavam dos professores, necessariamente. Aprendiam mais do que os professores ensinavam. Tinha em casa condição, tinha uma mãe que orientava, viajava, comia, entende? Eles tinham condições favoráveis. Agora, tem gente na escola pública que não come, que não tem orientação da família, entende? Que está perdido, que não tem horário para dormir, que, às vezes, trabalha para comer. Então, esses precisam ser amados para poder aprender. Tá? O amor para eles é em primeiro. Então, eu encontrei esses 4 que, para aprender, precisavam ser amados. Mas, olha, eu sou afoita até hoje, gente. Eu só saí de Ceará para Goiás porque o juiz é pouco. E aí, quando eu entrei, conheci Guilherme, Natan, Mateus. São 2 Guilhermes, um Natan e Mateus. Eu digo, meninos, o que eu faço para vocês assistirem? Alô, professora, isso aqui. Aí eu vi na internet, pesquisando, Olimpíada de Física. É o seguinte, é construir um foguete com garrafa PET e ter como combustível bicarbonato com vinagre. E nós temos um recorde no Brasil, que me parece que, naquele momento, era de 180 metros lineares. Eu chamei os 4, falei, vocês estão vendo isso aqui? Esses meninos ganharam a Olimpíada de Foguete. Se vocês construírem um foguete
e bater esse recorde, levo vocês para o Rio de Janeiro para competir. Mas, para isso, eu tinha que aprender a fazer um cálculo de física dificílimo, que é o centro de gravidade. Até meu professor de matemática e física da escola disse que o centro de gravidade é um cálculo dificílimo. Para vocês terem ideia, são 3 páginas, se você estiver riscando, até você encontrar o centro de gravidade, porque é um cálculo super difícil, que entra a composição do bicarbonato, a forma como ele dissolve em contato com o vinagre, é a quantidade de vinagre e de bicarbonato, é o tamanho da garrafa PET. Tem várias questões. Então, o centro de gravidade, que dá o equilíbrio para que ele possa ir de forma linear, não é simples. Gente, olha, era terça ou quarta-feira. Eu dei para Guilherme. No outro dia de manhã, Guilherme me chega com as 3 folhinhas com o centro de gravidade calculado. Você é besta, professora. 3 vídeos do YouTube, ó, matei o centro de gravidade. E eu respirando de cá. Quando eu fui fazer o cálculo da Olimpíada de Física, que acontece no Rio de Janeiro, custava R$20.000 a participação deles. Eu não tinha noção, gente, como nunca tive na vida. Então, era assim, ó, passagem para Salvador, mais ou menos R$1.000 para ir e para vir. Né? Estadia no Rio de Janeiro, para os 4, mais o professor, em torno de R$6.000 a R$8.000. Comida, cada inscrição, R$1.000. Então, só a inscrição era R$5.000. Eu disse que a única coisa que eu tenho é um carro que vale 22. Não posso vender a casa, porque até dos meus pais é um carro que vale 22.000. Eu disse para eles, então, o seguinte, se amanhã arremessar o foguete, depois do cálculo do centro de gravidade, porque faz garrafa PET, arrumei o bicarbonato e arrumei o vinagre. Obrigada, gente. E aí, o danado do foguete, 212 metros lineares. Bateram o recorde. Eu arrepio. Toda vez que eu conto, eu arrepio. Cheguei lá em casa, meu marido chamou o Alfredo e falei, Alfredo, preciso te contar uma coisa. Vamos vender o carro. E Alfredo, animado, vai comprar outro? Falei, não. Eu dei o carro. Dei o carro. Como assim, Janaína? Você vai ter o carro, Janaína? Ah, não vai. Virou uma guerra lá em casa, ficou logo de mal de mim, né? Eu disse o seguinte, mas se eu vendo o carro e, sabe, assumo o sonho dos meninos, eu vou ficar muito feliz, eu vou trabalhar feliz. E se eu trabalho feliz, eu consigo comprar outro carro, não é? Lógico. Ele disse, o carro não, desse é o jeito, mas o carro não. Fiz uma vaquinha, aquela vaquinha virtual, R$1.300 arrecadei. Longe de 20.000, gente, longe de 20.000. Aí fui fazer uma palestra igual a essa, mas fui fazer uma palestra para a Eleva Educação. Tá? É a maior rede educacional hoje do país, para vocês terem ideia, onde estuda a maioria dos filhos de artistas, os filhos de Lázaro Ramos, estudam na Escola Eleva. E eu fui fazer uma palestra para diretores da Eleva Educação sobre qualidade de ensino. E, no meio da palestra, um bonitinho falou assim, professora, que estranho, né? Você é tão boa, né? Com os dados tão bons, por que a educação da Bahia amarga um dos piores resultados do Brasil? Mexeu, magoou, né? Magoou, está perguntando se você é tão boa, por que você não faz verão lá? Respirei e levantei para responder, porque eu não sou de ficar quieta. Falei, olha, é o seguinte, com o dedinho bem assim, vocês vão ver esse dedinho assim ó, o tempo todo. É o seguinte, hoje eu tenho 4 feras na escola que eu trabalho, em química e matemática, em física e matemática, que sabem fazer um cálculo de gravidade melhor do que muitos professores, que tem um foguete que bateu recorde. E eles estão prontos para defender o foguete deles, porque, na Olimpíada, tanto é o arremesso, como é tipo mini-seminário. Você precisa contar o segredo do foguete com base em argumentações da área de física e matemática. Não é só lá chegar lá e botar o foguete. Né? E hoje eu não tenho R$20.000 para levar meus meninos para lá. Então, escola pública não é só vontade, não. Escola pública tem que formar professor, escola pública tem que ter material, escola pública tem que ter infraestrutura, escola pública tem que ter apoio, porque escola pública é o lugar onde se realiza sonho de pobre. E realizar sonho de pobre precisa de investimento para se realizar sonho de pobre. Ele estava sentado, levantou, abriu a carteira dele e falou assim, por isso não. Gente, bora ver se ela é boa mesmo. Ainda fez isso. Botou em cima da mesa. Eu nunca vi tanta nota de 50 e de 100 na minha frente. Gente, era uma sala tipo essa mesmo, um pouco mais afastada, em outro espaço, mas todo mundo que tinha 50 e 100 na carteira abriu e colocou sobre a mesa. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida.
Eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu chorava. Eu chorei. Mas, sem noção do que é de 20 mil, passamos pegando dinheiro, botei dentro do saquinho e fui embora, achando que ali dentro tinha 20 mil. Eu não sei quanto é 20 mil, assim, em quantidade. Quando chegou no hotel, que eu fui contar, não deu 20 mil, gente. Não deu nem 5. Nem 5. Porque, gente, de 100 para dar 20 mil é longe. De 50 para dar 20 mil, pior ainda. Então, eu tinha um bolo assim, de dinheiro que eu fui botando até meio amassado, mas não tinha. Aí, entrei em contato com alguns amigos. No meio da plateia também tinha um pessoal da Eleva, disse, eu banco as inscrições. Entrei em contato com uma professora que eu gosto muito, talvez vocês conheçam. Ela constrói material de matemática, a professora Kátia Estocco, do Matema, né? Então, é uma minha amiga pessoal. Eu disse, Kátia, minha filha, eu estou com essa situação. Ela disse, Jana, eu tenho muitas milhas. Pode deixar que eu vou ajeitar nas minhas milhas e os meninos vão. Entrei em contato com o João, que é outra paixão da minha vida, o João da Árvore de Livros. Não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma riquíssima de livro, né, de literatura para estudante. Falei, João, meu filho, a única pessoa que mora no Rio, que é meu amigo, é tu. O que você faz? Ele, Jana, não tem espaço no meu apartamento. Mas, se eles não se importarem em dormir no chão, eu vou arrumar uns colchões e um colchão inflável e boto todo mundo aqui. E, assim, meus meninos foram para o Rio de Janeiro. Tá bom? Foram para o Rio de Janeiro e saíram de lá, medalha de ouro. Primeira escola pública nordestina do Brasil que ganha uma medalha de ouro em astronomia. Tá? E aí, gente, o que é que meus alunos vão entendendo? Para educar, precisa aprender. Para educar, precisa aprender. Por mais denso que esse material que vocês têm na mão seja, por mais especial que ele seja, por mais orientador, sem aprender sobre ele, sobre os princípios que o regem, a gente não caminha. Tá? Só para vocês terem ideia, Guilherme disse assim, Jana, as meninas estavam ali perguntando, na minha cidade, na região da Chapada, hoje, a gente tem, em algumas regiões, tanto estrangeiro quanto nativo. Então, nós temos, às vezes, mais alternativo do que nativo. Então, tem alguns ônibus que vão para Salvador, que é exclusivamente de estrangeiros, principalmente os que saem 8 e 9 horas, porque eles pegam voo em Salvador cedinho. E aí, Guilherme disse, Jana, deixa eu ir sentar com o americano. Eu digo, meu filho, tu é menor. É o único. Eu não posso deixar tu sentado com um estranho. 10 horas de viagem. Pelo amor de Deus, Jana, eu falo inglês fluentemente. E nunca falei com um americano, com um nativo de lá. Só que Guilherme, gente, para vocês terem noção, ele só tirava 2 e 3 em inglês. Aí eu dizia assim, como é que tu só tira 2 e 3 em inglês e tu fala inglês fluentemente? Você já viu a pronúncia de minha professora? Quem é que aguenta aquilo? Só se for para eu desaprender. Né? E aí eu concordei com o Guilherme, botei Guilherme na poltrona na frente, fiquei atrás, não dormi e acompanhei Guilherme. Para vocês terem ideia, a mãe de um dos meninos fez promessa, gente, para Nossa Senhora Aparecida, que se a viagem não desse certo, ela vinha de Ceabra lá a pé, são quase 400 quilômetros. Assim, eu lutei com meu marido, com o carro, com o dinheiro, com o santo, e tudo o que vocês imaginarem para os meus meninos serem campeões nas Olimpíadas de Astronomia, no Rio de Janeiro. Tudo porque eu acredito que o dia que uma turma der certo, o dia que um professor der certo, um dia que uma turma for toda alfabetizada, ela inspira outras turmas. O dia que um professor alfabetizar 100% dos alunos, os outros entendem que é possível. Na escola pública, os estudantes foram me contando o que é possível fazer, o que é possível aprender. Então, dizer a vocês que vão voltar agora para os municípios, vão formar coordenadores e vão formar professores, organizem espaços de acompanhamento. Sem ele, não vai render esse material. Faça diagnósticos periódicos, entenda com quantos vocês começaram sem saber ler, agora em fevereiro ou março, e quantos em abril já aprenderam, quantos eles avançaram nas habilidades de leitura. Outra coisa que eu quero muito chamar a atenção, vou voltar a falar sobre isso, sobre a quantidade de alunos que sabem escrever o nome, primeiro e o segundo nome. Nome próprio confere dignidade, é a primeira escrita estável de uma criança. Se vocês não garantirem que é a primeira meta dessa equipe, 100% dos estudantes de primeiro e segundo ano precisam e devem saber escrever o nome. Se tiver um aluno que não sabe escrever o nome, ele não vai se alfabetizar, seja lá com qualquer que seja o material, porque ele não se identifica com a função social da escrita. A escrita só tem função porque eu escrevo o meu nome.
aquilo que me identifica, aquilo que me diferencia e aquilo que me legitima como pessoa. Quando o estudante não escreve o próprio nome, ele não avança com mais tranquilidade nas hipóteses que ele tem, porque não faz sentido escrever. Tá? Eu estava contando para as minhas, eu tenho um filho autista, um adotivo. Aos 16 anos, eu adotei uma criança, e ela é autista. Enquanto ele esteve no Fundamental 1, eu fui coordenadora de Fundamental 1. Quando ele foi para o Fundamental 2, eu fui coordenadora de Fundamental 3. E, quando ele foi para o ensino médio, lá eu estava também no ensino médio. Por quê? Porque só fazia sentido para ele aprender a ler e escrever naquilo que fazia sentido para ele na vida. Como ele gosta de motor, ele só queria ler e escrever coisas sobre motor. E, se ele não escrevesse sobre isso, ele não teria aprendido a ler e escrever. Nem conseguiu terminar o ensino médio, porque aí já quis namorar, né? Aí pronto. Né? Quem conhece os espectros autistas sabe que a gente vai ter essas questões quando eles têm interesses. Mas quero dizer a vocês que esse material só vai fazer sentido se todos souberem escrever nome e sobrenome. E souberem identificar o nome e o sobrenome em qualquer lugar. Na tarefa, na plaquinha, no cartaz. Tá? Então, eu digo a vocês que esse grupo precisa ser apaixonado por aprender, precisa despertar a paixão dos coordenadores por aprender, que vão despertar a paixão dos professores a aprender. Porque, para ensinar, é preciso, antes de mais nada, ser afoito por novas aprendizagens. Tá bom? Então, vamos à segunda parte do meu trabalho de hoje. Eu acho que eu fiquei com vontade de dificuldade. Enquanto eu bebo um pouquinho de água, tu coloca para mim o slide para eu passar? Pode descer aí, bloco 2. Bloco 2. Pode descer aqui. Vamos lá, a gente encontra. Clica aqui. Ok, pode então, só projetar. Uhum. E aí eu vou contar para vocês que, primeira coisa, uma das principais questões é nome e sobrenome. Outra questão é empatia para alfabetizar. Ninguém vai alfabetizar se não conquistar um senso latente de humanidade pelos estudantes. Tá? Também vou me aprofundar. Eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo. Eu posso entrar no meu e-mail aqui? Desculpa, acho que eu cometi um equívoco. Ah, não. Cláudia, Carla. Eu preciso só mandar o meu material. Que eu mandei para a Carla. Não, vou mandar pelo WhatsApp que está aí. Eu só quero saber qual é o WhatsApp que está aí para eu mandar tudo. Só fiz besteira. Tá o da Carla? Então, pronto, a gente vai abrir agora o da Carla. Por isso que tecnologia. O da Carla está aberto aí? Pronto. Vocês receberam os slides e vocês vão receber todo esse material que eu vou usar na palestra também, tá bom? Não foi como link? Ok. Pronto. Aqui. O que tiver de vídeo, você vai colocando só no boto de Charlie Chaplin, tá bom? Isso. Eu vou mostrar para vocês, nessa escola, essa escola do SES, que eu estou hoje, minha trajetória virou filme, quem quiser anotar. Chama-se Prova Escrita, está disponível no Globoplay, e venceu o ano passado um prêmio internacional como melhor documentário social, né, desse conjunto. E eu vou analisar com vocês. Não está ligado? Então, eu vou continuar falando, tá? Enquanto vocês olham. Se não der, aí são trechos do filme que eu quero analisar com vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Na escola, todo mundo, para quem a gente perguntar, vai dizer que é capaz de escutar os estudantes. Só que existem vários tipos de escutas que a gente pode praticar na escola. Existe a escuta download, é aquela onde o professor sabe de todo mundo, já viu? Você chega numa escola, o coordenador conhece todo mundo? Mas a pergunta é, o que ele faz com o que ele sabe sobre todos os estudantes? Eu não estou falando dessa escuta. Essa escuta é igual ao download quando você está fazendo pesquisa, já viu? Eu vou dizer aqui 3 coisas para vocês. Cachaça, jambu e calda pérola.
Se eu botar essas 3 palavras, vocês vão ver várias questões no Google, não vão? Aí a gente começa a baixar. Não é essa escuta que eu estou falando, não é escuta de download, aquela que a gente vai atrás para saber tudo de todo mundo. Tem outra escuta também, que é a empática, aquela que, quando você escuta o estudante, você chega, sente uma dor no peito. Já viu essa? Que, às vezes, você até adoece, que você vai para a escola com vontade de levar o menino, que você vai para casa com vontade de organizar um bocado de cesta básica para distribuir. Não é dessa também que eu estou falando. A escuta que funciona para alfabetizar precisa ser a escuta gerativa. A escuta que transforma o que você escuta em ação. Então, o professor precisa ser empático, ok. O professor precisa ouvir todo mundo, ok. Mas não é essa escuta que vai fazer sucesso na alfabetização. O que faz sucesso é a escuta gerativa. Enquanto eles estão, eu não gosto de parar minha palestra por conta de problemas na tecnologia, eu vou andar depois, se eu voltar, se eu conseguir pegar o fio da meada, bem. Se eu não conseguir, a gente passa e vocês assistem depois. Tá? Então, o que é a escuta gerativa? Vou brincar com vocês. Existem 3 características do sistema alfabético de escrita. Lembra qual é? Bota no Word para mim. Quantidade, qualidade e ordem. É assim o sistema alfabético de escrita? É. Janaína, para ser Janaína, tem que ter 7 letras. Quantidade. Ordem. Para ser Janaína, a primeira tem que ser J, depois tem que ser A, depois tem que ser o N, A, I, N, A. Isso é ordem. Se eu mudar o I de lugar, não é Janaína. Se eu trocar o J de lugar, não é Janaína. E se eu botar 2 As juntos, não é Janaína. Então, a escrita alfabética, ela tem que ter ordem. Outra característica da escrita alfabética é que ela tem que ter qualidade. O J não pode se juntar com qualquer letra, porque senão não dá já. A relação som-grafia é a qualidade do sistema alfabético de escrita. Tá? Então, de novo, quem aqui desconhece as 3 características básicas da língua que falamos, muito provavelmente não vai conseguir ensinar a intervir na alfabetização. Por quê? Porque, quando os alunos vão escrever, eles colocam em jogo as hipóteses que ele tem sobre quantidade, qualidade e ordem. Tá? Então, falando sobre isso, por quê? Porque o professor, ao circular pelas carteiras das salas, e o coordenador, ao acompanhar as produções escritas dos estudantes, precisa saber enxergar se o estudante que ainda não está alfabetizado, se ele tem problema de quantidade, qualidade ou de ordem. E ele só vai poder fazer isso de qualidade se ele seguir um conselho que é um ditado popular. Escreveu, não leu, pau comeu. Já ouviu isso? Na alfabetização, esse é o melhor ditado para formar professor. Toda vez que uma criança escrever, ela precisa ler o que ela escreveu. Porque, quando ela lê o que ela escreve, ela me diz se a hipótese dela está pautada na quantidade, na qualidade e na ordem. Vou mostrar. Vou brincar aqui com você, vou escrever Janaína, tá? Janaína. Viram lá? Não viu, né? Espera aí. Viram? Escrevi Janaína. Se eu fosse uma criança que não soubesse escrever, qual era o meu problema? Quantidade, qualidade ou ordem? Não. Tem um problema só. Se olharmos os 3, vão virar... bom falar isso. Perfeito. Porque, se olharmos os 3, vamos fazer aquele professor, o estilo professor que acha que um aluno não alfabetizado precisa escrever alfabeticamente, botando goela abaixo, um monte de intervenção até irritar a criança, a ponto de, no dia seguinte, ela não querer mais escrever. Entenderam o que eu falei? Olha a escuta gerativa. Não pode ser só empática, ela precisa ser gerativa. Então, vamos lá. Eu escrevi assim. Sabe o que o professor faz? Com que letra começa? Já viram essa perguntinha? Tem certeza que é com essa letra? Olha bem. Leia de novo. O que aconteceu com a criança? Perdeu 10% da autoestima. Se você continuar fazendo essas mesmas perguntas, com uma semana, você acaba com a estima dela. O que acontece com o mês? Ela não quer mais escrever. Então, o que adiantou a escuta? Nada.
Por isso que eu estou dizendo que tem que ter escuta empática, mas precisa ter escuta gerativa. A escuta gerativa é aquela que promove ações com conhecimento de causa. Quando eu escrevo assim, eu leio assim, vai dizer com a criança, né? Janaína. Aí tem menino que até apaga, já viu? Deu. Então, esse menino tem problema de quantidade? Não. Tem problema de ordem? Nem sabe, porque ele não fez nenhuma correspondência em sonografia. Então, esse é um conhecimento tão longe, que não é para agora discutir. Esse diz Janaína, aí eu falo assim, Janaína começa igual jaca. Vou escrever jaca aqui. Vê o que tem em Janaína que tem em jaca. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, apaga isso aqui e bota o J. Você acabou de oferecer informação. Então, professor, bota o aluno para escrever no caderno, presta atenção em como ele está escrevendo, coloca ele para ler e tenta observar com muita clareza se o problema dele é quantidade, qualidade e ordem. Do contrário, ela vai ficar, Janaína, olha a minha boca, parecendo que o menino faz leitura labial, gente. Não já viu o professor mandando olhar a boca? Olha a minha boca. Eu falo, já. Ele não faz leitura labial, gente. Entende? Leitura labial é um trem difícil. Já viram no Fantástico leitura labial? Só grandes profissionais fazem leitura labial. Gente, não é assim. Então, precisa ter muito cuidado. Escuta gerativa é, escreveu, botou o menino para escrever com autonomia, bota para ler e tenta compreender qual é o problema. E se ele faz Janaína, ele não tem problema de quantidade. Se ele, ordem aqui, se ele não faz correspondência, está longe. Longe, é lá para frente. Aqui ele precisa entender a qualidade das letras. Ele ainda não entendeu que a emissão sonora precisa ter uma correspondência qualitativa. Se ele entende que a correspondência sonora tem uma relação qualitativa, ele vai começar, tá bom? A pensar. Mas por que eu estou falando dessa correspondência qualitativa? Porque aí entra o papel dos alfabetos móveis, entra o papel de ter escritas estáveis nas paredes, porque eu vou lá no nome, lembra? Aí o nome dele falou, Janaína, olhe bem, você está escrever Janaína, é igual Jaca, mas no teu nome, Janilson, também tem o mesmo J. Dá uma olhada no seu nome e vê que letra está faltando aí. Acabou, gente. Ele começa a pensar sobre a qualidade das letras. E não tentar fazer com que ele revise tudo. Tá bom? Já estou com o áudio aí pronto? Não? Então, vamos lá. Esquece o cabo. Vamos lá. Esquece se a gente conseguir bem. Se não conseguir, bota para mim onde estava. Sim. Tá, fiquem tranquilos. Vamos descer, então. A gente pula essa parte. Pode botar. Gente, eu vou pular uma parte até achar o cabo, tá? E depois eu volto. Bloco 3, eu vou saltei o bloco 2 e vou trazer. No material de vocês, para embasar o material de vocês, eu trouxe alguns dados do Brasil, que eu vou até sentar, porque é uma conversa rápida. E aí eu acho melhor eu sentadinho, tá? É o seguinte, esse é o panorama da educação básica no Brasil, que eu vou passar mais rápido. Nós temos esse percentual aqui de professores no Brasil inteiro, mais de 26 milhões de estudantes. Nós temos mais de 2 milhões, e dizer a vocês que 80% estão na escola pública. E por que esse dado é importante? Isso significa que 80% dos estudantes que estão na escola pública, o que vai acontecer com a vida deles daqui a alguns anos depende muito do nosso fazer. Tá? Então, quem está aqui sentado hoje tem total responsabilidade pelo futuro do nosso país. Então, esse é outro entendimento que a gente precisa ter. Nosso papel social na qualidade do país que a gente quer construir. Tá? Mas tem um agravante em toda essa história, que nós, enquanto país, fomos o único país que mais demorou para voltar a abrir as escolas. E nós somos o país com maior dificuldade para acessar os estudantes. Isso significa que os meninos e meninas que terão acesso ao caderno de vocês, muito provavelmente, passaram 2 anos sem ter acesso a nenhum professor. Tá? Então, é muito importante voltar para a escola pública com essa clareza. Então, antes de entregar esse material, vamos entender quem é o estudante que vai acessar. Antes de entregar o material, vamos entender quem é o professor que vai acessar. Tá bom?
Outra questão do Brasil é que nós já não conseguíamos alfabetizar 100% mesmo antes da pandemia. Eu coloquei um dado, aí que vocês vão ver daqui a pouco, de 17%. Mas não sei se vocês deram uma olhada nas últimas pesquisas do Todos pela Educação e que passou um pouquinho no Jornal Nacional, eu acho, que nós temos um percentual de 30%. Então, 30% dos estudantes até o 3º ano não sabem ler e escrever. Isso significa que nós temos um agravamento na situação do país. Então, é muito importante que quem vai receber esse material de vocês tenha essa clareza. Nós já não conseguíamos alfabetizar. E piorou em 5 vezes mais o índice de crianças não alfabetizadas até o 3º ano. Então, esse material riquíssimo, espetacular, chega na hora certa. Por quê? Porque nós estamos com um desafio muito maior em nossas mãos. Tem 20 anos de alfabetizador, 20 anos sem conseguir alfabetizar todo mundo. 10 anos como alfabetizador, 10 anos sem conseguir alfabetizar todo mundo. 2 anos como alfabetizador, 2 anos. Só que agora soma-se tudo a isso a 5 vezes mais estudantes que não tiveram acesso à educação, portanto, não se alfabetizaram. Tem noção do que é isso? Então, a gente precisa dizer aos professores e aos coordenadores de cada região desse Estado de que nós temos ciência do desafio que está nas nossas mãos. Mas de quanto a gente está esperançoso e quanto a gente não estava temeroso de enfrentar e de criar soluções. Mas que nós entendemos, mas não aceitamos, porque entender não é aceitar. Entender é só tomar pé. Entende? Entender é tomar pé. É saber que ou a gente estuda, ou a gente estuda, ou a gente estuda, ou a gente não alfabetiza. Por quê? Porque nós temos uma realidade diferente de toda e qualquer realidade que nós enfrentamos, se tivéssemos 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos de carreira. Entende? Então, pronto. Outra questão importantíssima nesse país é que o maior percentual de quem não sabe ler e escrever hoje são negros, pobres e de periferia. Nós não estamos falando de classe média. Os ricos conseguiram aprender a ler e escrever. Os pobres assalariados, com um pouquinho mais de condição, também conseguiram aprender a ler e escrever. Quem não conseguiu aprender a escrever, muito provavelmente, são os filhos dos analfabetos funcionais ou dos analfabetos de fato que estão em nosso Estado. Então, portanto, alfabetizar agora não é só garantir um direito, é uma bandeira política nesse país. Porque, senão, nós vamos estar ampliando as mazelas que ele já preserva, como se fosse bibelôs de estimação. Nós não alfabetizamos, só que hoje é 30% a mais do que nós não alfabetizávamos. E quero dizer a vocês que estão cada vez mais centrados nas comunidades mais pobres. Então, nosso caderno, o caderno de Goiás, que eu também chamo de meu, fiquei apaixonada por ele, representa uma bandeira política para esse país, representa a tentativa de garantir um direito, representa uma clareza dessa rede, de quantos são os meninos e meninas que não aprenderam a escrever e ler, e que a gente quer dar a eles esse direito. Entende isso? Então, esse caderno não pode chegar lá como material didático, ele tem que chegar lá como direito, como política pública de pessoas responsáveis. Tá? E, se ele chega com esse lugar, a gente abre um espaço para discussão. Entende? Então, eu queria muito trazer isso para vocês, porque eu tive acesso ao material e falei para as meninas, temos muita coisa para discutir que a gente pode discutir, mas tem um negócio que esse material trouxe em mim, que é a garantia inegociável do direito de aprender. Tá bom? Então, vamos lá. Aí nós temos outras questões. Além de ter os meninos com dificuldade, vamos ter os professores, gente. A pandemia trouxe impacto emocional para a maioria dos professores, para a maioria de nós. Entende qual é a realidade que a gente vai enfrentar? Entende? Esse material vai chegar e vai estar na mão de um sujeito que também vai estar com dificuldade para viver os desafios. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aí 70% dos professores que tiveram que fazer ensino à distância sem saber, 64% que pediram auxílio porque não sabiam acessar os estudantes, e 50% que precisam de apoio emocional. Então, nós temos um material que chega no momento certo, mas que, com realidades que nós desconhecemos. Quem está aqui precisa entender que a realidade que está na escola pública não é a de 2019. Portanto, não dá para descer goela abaixo, como eu fiz quando eu, no início de carreira. Lembra? Por isso que eu contei minha história. Senão, os professores vão querer ver a gente pelas costas. Mas também não significa passar a mão pela cabeça e dizer está tudo bem, segue do jeito que você sabe. Não. Nós temos muitos estudantes precisando de nós. Então, é de um equilíbrio o que nós vamos fazer, é de uma responsabilidade social que nós vamos fazer extremamente relevante para esse país. Então, de novo, temos mais analfabetos do que queríamos. Isso não pode ser uma surpresa para os professores, você tem que chegar lá dizendo isso, porque senão daqui a pouco ele diz que não avançou. Não é? Ah, não avançou porque está difícil, não avançou. Não, quem vai dizer que está difícil somos nós.
Porque nós vamos dizer, ao mesmo tempo, está difícil, mas a gente está aqui. Está difícil, mas construímos material. Está difícil, mas vamos dar as condições. Está difícil, vamos acompanhar mais de perto. Está difícil, vamos formar professor. Está difícil, vamos chamar o diretor. Está difícil, vamos fazer mais parcerias. Entende isso? Porque a gente é que precisa dizer para eles que vai ser mais difícil, mas que nós estamos dando pontapé no enfrentamento dessas mazelas. Mas entender também que esses professores vão precisar de cuidado. Tá? Então, vamos lá. Outro desafio que nós vamos ter que enfrentar é o da evasão. Nós nunca tivemos tantos evadidos como vão ter agora. Então, em cada escola desse estado, vão atrás de quem não se matriculou. Agora, o que a gente precisa ter clareza? Tá? Eu coloquei 5 pontos, é isso mesmo? Isso. Os professores precisam entender que a gente precisa mudar métodos, urgentemente, e aí não deixe para eles acharem isso, vocês precisam dizer. Os professores precisam entender que a forma de encontrar soluções para os problemas é o planejamento. Reforcem os espaços de planejamento na escola como espaço de formação de professores. Legitimem esse lugar. Verifiquem quais são os diretores que acompanham isso de perto. Observe como estão as rotinas de AC ou de ACC, não sei como vocês chamam aqui. Mas garanta os espaços de estudo para garantir ao coordenador pedagógico espaço de discussão qualificada. Outra questão é ser mediador de aprendizagem, que é essa escuta gerativa, entende? Não é só saber se é as hipóteses de leitura. É saber muito mais do que isso. É saber que, dentro das hipóteses de leitura, eu posso ter quantidade, qualidade e ordem. E eu vou mostrar isso para vocês. É também estar disposto a buscar novos saberes. Nós temos novas perguntas, a sociedade está fazendo novas perguntas. Quais são as perguntas da comunidade? Tá? E, por último, é compartilhar intenções de forma clara, escrita, para cada um. Oriente. Eu sei que já tem um material orientador, sei que vocês tiveram apoio de algumas instituições, de algumas fundações, mas vocês precisam compartilhar isso com os coordenadores e professores. Quais são as intenções de vocês? Onde vocês estão? Quantos são os estudantes de Goiás que não sabem escrever o nome? Quantos são os estudantes de Goiás que não estão alfabetizados? E quanto vocês querem até o mês de junho e julho? Deixem as intenções de forma muito clara. Compactuem essas metas e esses caminhos. Tá? Mas eu queria chamar muito a atenção nesse momento que nós ficamos 2 anos, quase 2 anos, sem voltar à escola. Identidade escolar. Antes do material chegar, eu estou falando muito antes do material, como alicerçar. Como a sua escola é conhecida? A escola que eu trabalho hoje, o SES, ela é conhecida pelo muro, que o muro é todo pintado. Então, os meninos querem ir para lá porque pintam o muro. A escola que eu trabalho hoje é conhecida pelo jardim. Meu diretor é extremamente cuidadoso. Plantinha, ele falta tirar poeira das folhas, juro para vocês. Porque ele mantém o jardim impecável. Então, as meninas e os meninos querem tirar fotos, sentam para ficar paquerando. É o lugar bonito da escola. Quando os pais chegam, estão cansados, é ali onde as mães amamentam os filhos. Então, tem um espaço cuidadinho daquela escola apreciado por todos. E 2 outras coisas, o cuscuz e o macarrão. Gente, famoso cuscuz e o macarrão da merenda da escola. O dia que tem cuscuz e o dia que tem macarrão, as meninas da cantina são conhecidas pelo cuscuz e macarrão. Então, cuscuz, macarrão, pátio e muro dá identidade à escola que eu trabalho. E aí eu vou brincar com vocês que a maioria de nós constrói identidade na escola fazendo coruja. Já viram a escola cheia de corujinha? Cheia de centopeia? Eu brinco com os meus professores. Leve para casa de vocês. Vocês já viram meninos e meninas do Fundamental arrancando aquelas corujas? Ninguém quer. Se fosse realmente bonito, eles tiravam e botavam no caderno deles para decorar. Ninguém quer, só professor gosta de coruja. Só coordenador gosta daquelas corujas. Coloridas e do zoião, só. Coruja de verdade nem tem aquelas cores, que lá na roça eu tenho 2 e nunca vi colorido daquele jeito. Então, me parece, olha de novo a escuta gerativa. Olha a escuta gerativa. A gente não sabe, dentro dos espaços que a gente trabalha, o que é que dá liga, o que é que constrói de forma efetiva os vínculos. Eu vou dar só exemplo para vocês verem. Tem uma escola perto da minha que o que dá liga entre a escola e os meninos é o pipoqueiro. Tem um pipoqueiro na porta, no primeiro dia de aula na escola Alvina Rocha.
A diretora sabe o que faz? Leva o pipoqueiro para dentro. Porque toda a escola fala, onde é Alvina Rocha? Lá não tem aquele pipoqueiro. Entende? Por que estou brincando com vocês da coruja? Porque tem professor, diretor, coordenador e regional que não para pesquisar qual é o sentido e significado que a escola tem. Portanto, não investe nisso nos primeiros dias de aula. Lembra um dos últimos slides? Nós temos 30%, provavelmente, dos alunos que não vão voltar. Nós temos 2 anos sem acessar de forma mais contínua esses estudantes. Agora, a escola precisa ser o espaço privilegiado de construção de vínculos. E não é coruja que constrói vínculo, não, gente. Tem diretor, tem coordenador que passa 3 dias fazendo coruja, mas não faz um forms para entender o que é que os meninos mais gostam na escola. 3 dias fazendo coruja, mas não bota a lista do nome na sala. 3 dias fazendo coruja, mas não olha a lista de classe para fazer bem bonitinha. 3 dias fazendo coruja, mas não constrói alfabeto móvel. 3 dias fazendo coruja, mas não coloca o alfabeto na escola em bastão, de forma que os meninos possam acessar. 3 dias fazendo coruja, mas não bota as fotinhas, as carinhas dos meninos. Entende isso, gente? Como é que agora eu quero alfabetizar sem construir liga nessa escola? Sem criar esse vínculo efetivo com os estudantes. A gente precisa discutir isso, porque o material que vocês elaboraram é riquíssimo, mas ele sozinho não faz verão, porque lá na escola tem gente. E gente precisa de construção de vínculos. Gente precisa se sentir amado, gente precisa ter um senso de humanidade latente observado para poder se grudar, entende? Imagine se eu viesse aqui fazer palestra e ficasse lendo slides para vocês. Vocês iriam para... Gente, eu vou para casa, que eu leio, não podia ler em casa, mas eu me mexo, eu me movo, eu me movimento, eu abro o olho, eu arregalo. Entende? Por quê? Porque eu sou gente. Eu estou transpirando, estou molhando, fiquei tossindo, bebi água. Por quê, gente? E vocês gostam de ver gente, e as crianças também. Não estou dizendo para não fazer as corujas, mas pode fazer menos e gastar o tempo com outra coisa, entende? Faz menos. Eu brinco com as meninas, leva para casa de vocês, vê se vocês tomam cerveja com a coruja em cima da mesa. Se tomar, valeu. Se não, entende? É disso que eu estou falando, tá? Só para a gente acalmar, e eu também vou contar a história de construção de vínculos, tá bom? Eu estive agora em São Paulo, levando minha filha para estudar. E conheci uma adolescente de 10 aninhos, 11, chamada Rafa. E Rafa me contou uma história que me comoveu muito. Eu prometi a Rafa que, assim que as aulas de São Paulo voltarem, eu vou entrar em contato com a Secretaria de Educação, com a escola e com a coordenadora de lá, porque eu vou falar sobre Rafa. E vou cumprir a promessa. E prometi a Rafa que, onde eu fosse, eu ia contar a história dela, porque a história de Rafa marca uma escuta gerativa na escola pública. Então, é o seguinte. Rafa me disse que ouviu no Fantástico uma história bem assim. Aluno volta, depois de concluir a faculdade, vocês devem ter visto também, ele construiu um óculos para que o professor daltônico pudesse ver o azul do céu. Viram? Lembram dessa reportagem? Então, Rafa disse que viu essa reportagem. Ela achou a coisa mais linda do mundo. Tia, quando eu vi aquele menino voltando, é como se ele estivesse assim, pagando ao professor tudo que ele ensinou. Ele construiu um óculos para o professor ver o azul do céu. Olha que coisa simples, mas de uma tecnologia incrível, né? Então, a Rafa estava... E aí ela foi para a escola, depois, no retorno, em 2021, e disse que, nos primeiros dias de aula, um professor super bacana de língua portuguesa e projeto de vida. E aí Rafa foi para essa escola e disse que esse professor estava dando aula sobre as cores, o papel das cores, né? E dizendo que as cores elas vão ajudando a gente a ter mais criatividade. E foi dando a aula dele lá sobre projeto de vida para que eles entendessem o papel das cores, nos feeds lá do Instagram e um monte de coisa. E aí teve um momento que ele disse assim, ó, vocês já viram sinais de trânsito? Tem 3 cores. Por que eles escolheram o vermelho como alerta, como perigo, o amarelo como alerta? E ela levantou a mão e falou assim, professor, e o que a gente faz com os daltônicos, né? Inspirada no menino. Ela disse, agora eu vou encontrar meu projeto de vida. Porque, quem sabe, ela pensou, botou na cabeça, né? Vou falar sobre os daltônicos, né? Vou estudar sobre isso. Porque o professor está falando tanta coisa boa sobre as cores, como as cores inspiram, e como fica para a gente incluir os daltônicos. Que o professor botou a mão na cintura e falou assim, mais uma engraçadinha nas minhas turmas. Rafa diz que ela não ficou vermelha, ela disse que não sabe nem que cor que ela ficou.
que todo mundo na sala dela começou a rir dela. Porque o professor, naquele momento, desmereceu a pergunta, fez uma chacota. Né? Nem vou repetir o jeito que o professor fez para ela. Mas talvez ele não tivesse um bom dia, eu mais acho que esse professor não sabia a resposta, ele não tinha pensado sobre isso. Mas ele retrucou Rafa de um jeito que ela ficou exposta. Rafa, desde então, gente, sai da sala, vai na cantina, pega o lanche, senta na privada do banheiro feminino e lancha sentada na privada, porque ela tem vergonha dos colegas. Não fez ainda nenhum amigo. E a mãe de Rafa, que trabalha de apoio numa farmácia, pede à chefe que todo dia, na hora do recreio, dela 15 minutos, e bota crédito no celular de Rafa para acompanhar Rafa dentro desse banheiro comendo, porque Rafa está se sentindo só. Então, quero dizer a vocês que Rafa me disse assim: Jana, nunca mais vou ler em voz alta, nunca mais escrevo um texto para ele ler, e nunca mais respondo aos questionários dele. Porque, se eu fiz uma pergunta dessa e ele fez isso comigo, imagino quando ele lê meus textos e vê o que eu não sei. Então, outro ponto muito importante. Evasão física, a gente descobre com um mês. Mas evasão mental, a gente precisa monitorar todo dia. Evasão mental impossibilita o estudante da escola pública aprender. Por que da escola particular, não? Porque da escola particular, olha, avisa a mãe, ela arruma psicólogo, terapeuta, não é assim? O da escola pública, não. A mãe não sabe o que dizer, às vezes bate, não é, gente? Não sabe o que fazer, bota de castigo, não sabe fazer, tira o pouco que já tem, não sabe o que fazer, expõe na escola para as parentes, para os aderentes, como diz minha mãe. Então, quero dizer a vocês que alertem, conversem, estudem sobre evasão mental. Mapeiem os alunos que, mesmo estando na escola, estão longe da escola. Porque, se tiver evasão mental, alfabetizar se torna muito mais complexo. E quero dizer a vocês que, se mais de 50% dos nossos professores estão com problemas psicológicos pós-pandemia, imagine aqueles que faltaram o básico, que é a comida. Então, muitas vezes, quando nós chegamos com um baita desafio na mão, a gente começa a responsabilizar as famílias. E a gente esquece que as famílias adoeceram muito mais que as nossas. A gente esquece que as famílias sabem muito menos que a nossa. E tem uma coisa que eu não vou cansar de repetir. Quem venceu, que era pobre, pela educação, está sentado aqui hoje. Entende? Aí, se não chorar, nós vencemos pela educação, mas os pais dos nossos filhos não. Eles não sabem o que é comer pelo que aprenderam na escola. Eles não sabem o que é ter casa própria pelo que aprenderam na escola. Eles não sabem o que é realizar os sonhos dos filhos numa faculdade ou num emprego melhor, porque eles não venceram pela educação, nós vencemos. Então, não cobre de quem não sabe o que é. Não cobre de quem não pode dar. Não faça perguntas para quem não sabe responder. Nossos alunos precisam de nós. De nós é que eles precisam. Eu fico imaginando, eu tenho um pai hoje com Alzheimer. Mas, mesmo com Alzheimer, insistiu durante 3 anos em continuar fumando. Mas o médico de meu pai nunca negou a ele um atendimento. Porque, mesmo estando com Alzheimer, problema do pulmão, ele insistia em fumar. Insistiu todos os dias, todos os meses, com diferentes argumentos, até meu pai parar de fumar, para poder viver mais e melhor. Na pandemia, os nossos cientistas insistiram todos os dias numa vacina. Erraram e acertaram todos os dias, progressivamente, para que agora a gente pudesse ter vacinado. Então, dizer com vocês, com todo respeito, precisamos ter mais ética nessa profissão. A responsabilidade de alfabetizar a todos é nossa e não dos pais. A responsabilidade de acolher esses estudantes é nossa dentro da escola e não dos pais. Nós ganhamos para fazer isso. E esse é um tipo de consciência que nós precisamos construir com os nossos alfabetizadores. Quem venceu pela educação, muitas vezes, está na escola pública. Quem venceu pela educação está no comércio. Quem venceu pela educação está nos supermercados, nas lojas. Quem venceu pela educação está aí produzindo, sendo um grande agricultor. Não são os pais dos nossos alunos. Eles não venceram pela educação. Então, eles não podem ser cobrados de algo que eles nunca viram na casa deles.
Muitos que estão aqui foram os primeiros a fazer nível superior. Foi ou não foi? Quantos que estão aqui têm irmãos que ainda nem o ensino médio conseguiram terminar, gente? Então, lá em casa foi assim. Então, para alfabetizar, escuta gerativa. Para alfabetizar, observe a evasão mental. Para alfabetizar, se tem material, mas é preciso construir um ambiente alfabetizador. E para alfabetizar, nada mais é que reúna essa equipe e planeje. Tá? Segundo, reflita coletivamente sobre o que vão fazer. Terceiro, assuma os dados, levante o que pode ser feito e trace um plano. Tá? De quanto em quanto tempo vai fazer diagnóstico, de quanto em quanto tempo vai verificar quem sabe ler e escrever, de quanto em quanto tempo vai acompanhar a frequência, de quanto em quanto tempo vão acompanhar quem tem evasão mental, de quanto em quanto tempo vão olhar os cadernos dos estudantes, de quanto em quanto tempo marquem data. Acompanhem sistematicamente, criem um processo de acompanhamento na vida desses estudantes. O material é bom, mas sozinho ele não tem vida. Quem dá vida a esse material somos nós, os coordenadores e os professores de cada escola pública. Tá? E aí, falar de qualidade na educação é fazer tudo isso, que eu quero passar de forma muito rápida, porque eu quero ir direto para o material de vocês. Eu escolhi a sequência, porque no material do professor tem sequências, né? Sequências curtas, ali de uma semana, 2, eu dei uma observada, então eu vou mergulhar no material por meio das sequências didáticas. E vou falar de 4 elementos que tem no material do professor, que eu queria que vocês segurassem muito firme na mão. Primeiro, contextualizar a situação. Tá? Cruzadinho é bom. Lacunado é ótimo. Ligar é perfeito. Uma lista com banco de dados também, mas é preciso contextualizar. E contextualizar é garantir o sentido e o significado da atividade. É criar uma atmosfera acolhedora para ele fazer. É não deixar dúvidas sobre o que está dito. O aluno precisa ter clareza do que está dito. De novo, às vezes tem um chapéu, mas sabe como ele lê? Sol. Às vezes tem uma vassoura, sabe como ele lê? Casa suja. Às vezes tem um chocolate, sabe como é que ele lê? Fome. Então, muitas vezes, nós não alfabetizamos, porque nós não contextualizamos, de fato, a partir dos conhecimentos de repertório que o estudante tem, a atividade que ele vai desenvolver. As atividades são importantes, são boas e bem planejadas, mas elas precisam ser contextualizadas a partir do repertório daquela turma, daquela escola e daquela comunidade. Tá bom? Vou dar um exemplo do professor, ele me disse assim, eu tomo licor de cachaça. Meu Deus, veio na minha cabeça inúmeras coisas. O que é um licor de cachaça? Eu fiquei imaginando, né? Será que é cachaça de banana, e aí eles fazem a cachaça de banana e bate a macera banana, não sei o quê? Fiquei imaginando o que era licor de cachaça. Aí a gente foi conversando, aí eu falei assim, me mostra uma imagem. Eu falei assim? Aí ele foi lá no Google e me mostrou a imagem, transparente. Eu falei, já sei o que é licor de cachaça. É cachaça com calda pérola, porque a única coisa que dá o adocicado da cachaça e que mantém ela transparente é a calda pérola. Aí eu disse, então, licor de cachaça com calda pérola? Ele disse, entende? Mas, para mim, eu fui longe, porque eu não tinha noção do que ele estava falando. Com criança é a mesma coisa. Quando a gente não tem noção, quando a gente não contextualiza, a criança viaja. Aí a gente está pedindo para ela escrever maçã e ela está lembrando de fome, que tem F. A gente está pedindo para ela escrever chocolate e ela está lembrando de doce, que é com D. E é assim o universo infantil, porque nós somos assim. Deixa eu contar para vocês o que acontece comigo. Quando eu vou numa palestra, a pessoa fala bem assim comigo. É claro que também é uma questão de preconceito, mas também, vamos lá, não ser radical. Ela fala assim, você é de onde? Da Bahia. De que lugar? Falei, da Chapada Diamantina, na cidade de Ceabra. Você sempre morou lá? Falei, aham. Mas você não tem sotaque. E eu disse, quem disse que todo mundo que mora na Bahia tem sotaque de Salvador? São Bahias. É enorme. Aí ela disse, mas você sempre viveu lá? Eu disse, sim. Mas você fala de um jeito diferente, você tem uns conhecimentos diferentes. O que ele está dizendo? Que gente que nasce do interior da Bahia tem que ser limitado. Entende isso? Pronto.
Tem certeza que você sempre deve sair? Você nunca morou em outro lugar? Não, não. Mas você nem tem a pele queimada de sol. Eu digo, mas a Chapada Diamantina é frio. A média é 16 graus. Entende? Então, quando eu digo Bahia, vocês pensaram o quê? Sol e praia. Não é assim? Quando eu começo a falar, ela diz, não pode ser Salvador, porque ela não tem sotaque. Aí, quando eu começo a contar a minha história, você diz assim, de onde é que ela veio mesmo? Será que... Aí, quando eu digo que eu vim para Singapura, vocês entendem que eu sou da Bahia, mas sou do mundo. E que viajo bastante. Então, olha o que é contextualizar. É dar sentido, é estabelecer liga entre o que está posto na frente da gente, o que a gente está ouvindo, mas as relações que a gente estabelece. Na alfabetização é isso. Toda e qualquer atividade precisa ser bem contextualizada. Agora, tomem cuidado. Contextualizar não é assim. Hoje nós vamos fazer uma cruzadinha sobre animais em extinção. Não estou falando disso. Eu estou falando disso. Vamos aqui saber quais são os animais da cruzadinha? Elefante. Vou te mostrar a foto do elefante. Aí todo mundo. Porque, às vezes, você fala elefante, sabe a única coisa que o menino lembra? Tromba. Sabia disso, gente? Você fala tromba e ele está pensando no... Aí você fala elefante, ele está pensando no Dumbo, porque o filme ou o desenho que ele... Entende isso? Então, para alfabetizar, é preciso contextualizar. E o que é contextualizar? Construir um combinado do que realmente está sendo dito. Porque aluno viaja. E ele viaja porque ele tem conhecimento e repertório para além daquilo que a gente possa imaginar. Outra questão para garantir é levantamento de conhecimento prévio. Agora, vou puxar a orelha no levantamento de conhecimento prévio. Na alfabetização, levantar conhecimento prévio é saber se é de problema de quantidade, qualidade ou ordem. Tem professor que faz assim. Você já ouviu falar em macaco? Já. Onde você ouviu falar de macaco? A atividade tem lá escrito macaco. Você já brincou com macaco? Você já viu macaco? Pronto. Sabe o que vocês fizeram? Levaram os meninos para longe e não centrado na atividade. Levantar conhecimento prévio é uma condição para saber o que sabem os estudantes sobre a atividade que eles vão desenvolver. Se a atividade para desenvolver é de base alfabética, é para alfabetizar, o conhecimento mais importante é saber se ele sabe o que ele sabe sobre quantidade, qualidade e ordem. Não viajem. Insista nisso. Bote o aluno para escrever. Bote ele para ler. Qual é o problema? Quantidade, qualidade ou ordem? Independente do problema, ofereça informação. Mas não fica botando os meninos para viajar nas atividades como se eles fossem bobinhos, idiotas. Criança não é boba. Não idiotize uma criança. Tá? Outro ponto que eu quero trazer do material de vocês, e aí eu coloco, levantar conhecimento prévio é fazer um diagnóstico. Se eu quero alfabetizar, um diagnóstico sobre construção do sistema de escrita. E segundo ponto, realizar atividades variadas. Ter várias durante o dia. Isso se chama rotina. Chamar atenção. No material de vocês tem atividade para ler. A primeira de leitura tem um texto. E tem atividades para escrever. Toda atividade que se escreve também se exerce comportamento de leitor. Mas é muito importante a gente definir quais são as atividades que estão para leitura e quais são as atividades que estão para escrita. São coisas totalmente distintas. Aprende-se a escrever escrevendo e revisando sua escrita. Aprende-se a ler lendo e exercendo comportamentos de leitor. Identificar, localizar, marcar. Entende a diferença? Quando o professor não entende que a atividade de leitura tem propósitos de formação do leitor e que atividades de escrita têm propósito de formação do escritor, você pergunta assim, quantas atividades de leitura e de escrita você faz por dia? Ele fala, todo dia. Quantas? Todas. Então, esse professor está te dizendo que ele não sabe diferenciar o que é para ensinar a ler e o que é para ensinar a escrever. Portanto, vocês precisam definir quantas serão as de leitura por dia e quantas serão as de escrita por dia. Todo dia tem que ter uma atividade de leitura com clareza de que é de leitura. E todo dia tem que ter uma atividade de escrita com clareza de que escreve
como sabe, revisa, faz intervenção. Só assim se alfabetiza. A falta de clareza dos professores na organização de uma rotina impede a alfabetização por não permitir atividades com claros propósitos, intervenções específicas e variedade durante a semana. Segundo pesquisas que a gente vem realizando, principalmente no Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, que foi que me informou, é preciso fazer todos os dias uma de leitura e uma de escrita, uma de leitura e uma de escrita. O que eu estou chamando de escrita? Ditar, escrever, com cola ou sem cola, com autonomia, sem a intervenção do professor. E revisa com a intervenção do professor. Escreve sem a intervenção, porque ele é autor, e revisa com a intervenção. Aí pode ser as listas, pode ser um autoditado, pode ser ditado ao professor, todas são de escrita. E a atividade de leitura, que é aquela onde recebe o texto e exerce comportamentos leitores. São os textos de memória, atividade de leitura, são os contos, texto, leitura, são as poesias para ler e localizar uma informação, leitura, mas escrita é outra coisa. Não saber o que é para ensinar a ler e não saber o que é para ensinar a escrever significa não entregar atividades variadas e significa não organizar com tempo a rotina. Tá? Então, no material de vocês, essa pontuação eu gostaria de fazer. E ter sempre um produto final. O que é isso? Lista dos nomes. Organiza e bota na parede para virar uma forma de consulta. Lista do que os doces que eles mais gostam. Bota na parede. Né? Como se escreve obrigada? Eu sei que tem O, mas o bri como é? Bri é o mesmo de brigadeiro. Olhe lá para ver como é o bri. Então, a lista dos doces da turma é escrita como repertório para revisar a escrita do aluno. Então, toda a escrita precisa ter um produto que ele identifique lá na parede. E, assim, a gente forma um ambiente alfabetizador a partir das atividades contextualizadas e com sentido que vocês têm no módulo. Tá? Eu faço esse material, quero que vocês levem, tá? Que vocês têm. Eu coloquei a lista de condições a oferecer para que todo o material que vocês têm no caderno faça muito sentido. Tá? E uma das condições é a variedade de atividades, agrupamento produtivo, tá? E ter as escritas na parede como repertório de consulta. Mas aí eu coloquei outras, todas tiradas do material de vocês. Eu fui olhando as atividades e fui listando no meu caderninho. Fui olhando as atividades e listando. Eu digo, olha, para fazer essa atividade tem que garantir essa condição para fazer. E aí surge essa lista. Não tirem foto, não. Acho que Carla manda para vocês, tá bom? Aqui tem algumas intervenções, tá bom? Vocês não vão dar para ver. Então, manusear livros, tá? Tirar cópia de sumário, tirar cópia de capa dos livros. Essas são intervenções importantíssimas para alfabetizar, tá bom? Também fiz uma listinha a partir do material de vocês, do Léo e da Leia. Aqui eu também falo sobre os recursos e eu trouxe para vocês algumas amostras e com dicas. De novo, eu não preciso necessariamente saber se é pré-silábico, silábico com qualidade ou silábico quantitativo, silábico alfabético. Essa classificação ela serve para o diretor, para ele saber quantos e quais são e quanto está faltando, quantos são os alunos que precisam se alfabetizar. Essa classificação serve para a organização de políticas públicas para Goiânia. Essa classificação serve para um diretor investir na compra de livro, no uso de papel, mas ela não serve para alfabetizar. É uma classificação. Isso significa que é uma avaliação, já disse Emília Ferreira, uma classificação dos níveis. O que favorece a alfabetização é saber se ele tem problema de quantidade, qualidade ou ordem. Então, vamos lá brincar com o João, meu aluno que eu escolhi, que está fora de foco, mas aí eu vou tentar falar com vocês, tá bom? Vou até sentar para ver João direito. É o seguinte, João escreve panela tem 6 letras, concorda? Mas João ali escreve panela com quantas letras? 2, 4, 6, certo? 8, 10 ou 9, não é isso? Pronto. João, está claramente, ele não sabe algumas coisas. Está claro que João não sabe a correspondência sonografia, concorda? Ele não fez nenhuma correspondência fonológica. Claríssimo. Está claro também que panela é uma palavra que ele acha que é maior do que maçã, então ele usou mais letras. João aí tem hipótese na quantidade. Sobre o que João não pode pensar?
sobre ordem. Não está na hora de João pensar sobre ordem. Então, é muito importante oferecer a João, primeiro, a oportunidade dele escrever do jeito dele. Então, pelo amor de Deus, digam aos professores, não derrubem a autoestima da criança. Deixem elas escreverem do jeito que elas sabem. Não revisem a escrita de uma criança até se tornar alfabética. Dê pistas. Deixa eu dizer, para alfabetizar, o estudante precisa se colocar como escritor. E você não bota todos os problemas de escritor dentro, em cima da mesa para alguém revisar o texto dele. Você vai aos poucos. João, lê para mim. Aí João lê bem assim. Panela. Porque você já viu que aqui que João, na quantidade, ó, o João já vai diminuindo, não é assim? Então, João já pensa vagamente que palavra grande tem muitas letras, palavra pequena tem poucas. Então, João, não é agora que ele pensa em ordem. Quantidade, ele já pensa mais um pouquinho, também não é a hora. João está precisando pensar em quê? Qualidade. João, para escrever panela, eu uso a mesma letra que eu uso em pai. Eu uso em pão. Eu uso em Patrício. Eu uso em Paulo. Eu uso em Paula. Vou escrever para você. Patrício, Paulo, pão e pai. Foi isso que eu falei? Já até esqueci. O que é que tem igual nesses nomes, João? Essa daqui, Pró. Essa, João, que você está mostrando, é a letra P. Está faltando lá na tua escrita de panela. Bota lá. Onde é que eu boto, Pró? Onde você quiser. Porque eu não estou ensinando para João ordem. Não é assim? Eu estou ensinando para João qualidade. E João já entendeu, a partir da minha intervenção, que, para escrever panela, eu tenho que usar a qualidade do P. Acabou, sai. Senão o João cansa. Senão o João não quer fazer mais nada. Senão o João começa a se sentir incapaz, porque a professora insiste tanto para ele escrever panela com 6 letras e com toda a qualidade, toda a correspondência, que João evade mentalmente. Então, para alfabetizar, não podemos investir na evasão mental. Tá bom? E aí eu tenho o João, também que eu fiz questão de montar um material para vocês, já um pouco mais avançado, e aí eu digo quais são as intervenções. Quero só saber se a gente tem cabo de áudio. Hã? Estamos atrás. E aí eu tenho aqui João já fazendo parceria com outras crianças, tá bom? E aí eu trouxe uma frase, trouxe meu contato, porque eu quero garantir o tempo exatamente que foi me dado, tá bom? Esse é meu Instagram e esse é meu celular. Respondo todos, com algumas condições, tá? Não mande áudio de primeira. Não sei se vocês imaginam, mas quase todo dia eu estou num lugar diferente. Então, chega todo dia mensagem. Aí a pessoa me manda um áudio, aí eu não vou ouvir. Então, me mandem mensagem, diz, sou fulana de Goiânia. Perfeito. Assim que eu tiver parar, eu vou responder. Respondo à noite, respondo quando estou em viagem, respondo dentro do ônibus, e vou respondendo, porque eu também trabalho na escola. Mas respondo todo mundo. Se quiser pensar um pouco mais sobre alfabetização, me diz qual é a questão, que eu gravo um podcast para vocês, entende? Disparo lá e gravo um podcast e envio. Se tiverem na escola querendo saber sobre algum tema, me mande informação. Se não conseguirem pelo celular, me mande pelo Instagram, que também respondo. Eu falo de coração muito aberto. Quando eu vou a uma rede, eu me torno parceira dessa rede. Respondo a todos. Agora, eu preciso me organizar dentro do tempo. Essa é uma frase que é minha, tá? Com todo o respeito que eu tenho por todo educador, porque como educadora que eu sou. A educação, ela impacta, ela reproduz, reafirma e pode transformar positivamente a vida dos meninos e meninas da escola pública. Mas ela também pode transformar negativamente. Então, a gente tem, infelizmente, o poder do bem e do mal nas mãos. E a gente precisa fazer escolhas. Tá bom? Se chegar o cabo de áudio, eu vou falar mais 20 minutinhos do filme Prova Escrita, porque eu vou falar sobre senso de humanidade latente, o que é empatia dentro da escola pública para alfabetizar. Se não, a gente tem 20 minutos para vocês me fazerem perguntas. Na verdade, 17, porque a gente tem um novo palestrante para entrar e eu respeito muito meus colegas. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Quer saber? Quer duvidar de mim? Quer saber da cachaça que eu conversei? Tá bom? Fiquem, por favor.
Onde ficou a medicina? A medicina ficou muito tempo no coração. Mas tem uma coisa que eu aprendi na vida, sério mesmo, que eu sou a mulher mais vagabunda que existe. Porque onde eu vou, eu apaixono. Eu tenho um coração extremamente vagabundo, gente. Pensa no coração. Não é vagabundo mesmo. Se eu começar a fazer cachaça, apaixono pelas cachaças. E vou atrás de todas as frutinhas. Se eu começar a costurar, apaixono pela costura e vou atrás. E aí, o que acontece com o sonho? Não sei se é de tanto eu falar em casa. Minha filha hoje é estudante de medicina na Argentina, tá bom? E mandei minha filha para... E quem quiser também falar sobre isso, eu tiro todas as dúvidas das mães que querem realizar. E minha filha foi para a Argentina, não porque minha filha é chique, mas porque na Argentina se tem faculdade pública de medicina sem prestar vestibular. E na na Argentina, qualquer pessoa consegue viver com R$ 1.500. Então, é o único lugar no mundo que eu posso pagar minha filha para realizar um sonho. Tá? Então, minha filha faz a medicina na Argentina, e eu mando para ela todo mês R$ 1.500, ela paga aluguel, come e estuda, coisa que a gente não pode fazer no Brasil. Tá? Então, quero dizer a vocês que não alfabetizar a todos não é uma escolha de estudante, é um projeto de país, de políticas públicas ineficazes. Tá? Porque a gente tem vários países da América Latina dando show, principalmente a Argentina. Tudo que eu aprendi foi com a Universidade de La Plata, tá? Com a professora Cláudia Molinari. Ela me ensinou muito sobre alfabetização. Sei discutir horas e horas com vocês, mas eu tinha tempinho marcado assim, tá bom? E o sonho do filho é viajar, talvez também impulsionado por essa mãe que conhece os 4 continentes, que, quando ele tinha 28 dias, fez a primeira formação. Então, meu filho quer ser piloto, então está numa escola para pilotos, tá bom? É aqui. É um prazer te conhecer, uma honra fazer parte dessa palestra. Eu fiquei curiosa na história que você contou, não sei se eu me perdi, distraí, sobre o estudante que sentou junto com um americano. O que aconteceu com ele a partir dessa experiência? Então, primeiro que Gui não deixou o americano dormir, entende? E aí eu disse, Gui, você não deixou ele dormir, coitado, mochileiro, com as mochilas pesadas nas costas. E aí Gui falou assim, eu falei, Gui, o que você conversava com ele? Só besteira. Eu falei, como assim? Você está pensando que eu estava conversando? Não. Tem coisa que eu não sei pronunciar, Jana. E aí eu só fazia perguntas para que aquele vocabulário que eu não sei pronunciar viesse na fala dele e eu pudesse aprender. Então, tinha coisa que eu perguntava 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, só para eu ouvir direito. Né? Então, Gui, com certeza, se apaixonou mais pelo inglês. E Gui, ele diz assim para mim, eu tive que aprender física para conhecer o mar. Eu tive que aprender física para viajar de avião, e agora eu descobri que eu posso ser palestrante. Então, Gui está nessa onda, contando sobre o foguete, em 2019, em várias escolas pelo Brasil. A orientação que eu dou para o cartaz da escola é a mesma orientação que acontece fora da escola. Todo cartaz tem que ter prazo de validade. Né? Se você bota um lambe-lambe, você tira com o tempo. Se você bota um outdoor, você tira com o tempo. Se você bota a propaganda de calcinha, você tira com o tempo. Não é assim? Então, na escola, precisa ter a mesma coisa. O que acontece muitas vezes na escola é o que os cartazes não são feitos para responder a uma função social real da escrita a partir dos estudantes. Os cartazes são feitos antes dos estudantes entrarem, portanto, não constrói nenhum vínculo com eles. E aqueles cartazes ficam ali a vida inteira para decorar. Então, ambiente alfabetizador e ambiente decorado são coisas totalmente diferentes. Tá bom? Então, se eu faço a lista da festa de São João, aconteceu o São João, a lista não serve mais. Se eu faço a lista do nosso piquenique, aconteceu o piquenique, ela não serve mais. Se eu faço a lista da merenda que eu quero para aquela semana, passou a semana, ela não serve mais. Então, eu lhe digo que a poluição visual acontece da ausência de propósito claro do ambiente alfabetizador para intervir. Tá? Então, a escuta gerativa é isso que eu ia mostrar no filme, que a gente não conseguiu o áudio, tá bom? Eu vou dar outros exemplos fora da alfabetização. Para mim, escuta gerativa na alfabetização é ver se tem problema de quantidade, qualidade e ordem. Tá? Sem essa escuta que gera não vai ter intervenção. Fora da escola, então, o lugar onde eu menos fiquei na escola foi a educação infantil, tá bom? Mas estou falando de educação infantil, creche, tá? E a partir dos 4, 5 anos já tem uma presença de longas datas. Então, assim, a escuta gerativa, eu vou dar alguns exemplos da escola onde eu estou agora.
de como eu faço escuta gerativa. Primeiro, que escuta gerativa não é ouvir. Escuta gerativa é construir um processo organizado de escuta. Como eu escuto na escola pública? Primeiro dia de aula, tem uma planilha com todos os estudantes. Todos. Por quê? Porque coordenador regional precisa saber quem são os estudantes por nome, não quantidade. Então, escuta gerativa não é ouvir. Tá? É organizar processos. É usar informações para intervir. Pronto, eu tenho planilhas de quem são os estudantes. Eu tenho planilha de quem são, telefone pessoal deles e de um educador familiar, que nem sempre é pai e mãe. Tá? Eu não considero que pai e mãe seja sempre educador familiar. Pode ser o tio, a tia, alguém que ele goste, a madrinha, o irmão do amigo. Então, tem sempre um educador familiar, que é aquela pessoa que o aluno respeita, aquela que ele gosta, aquela que, se eu falar com ele, eu vou ter resultado. Então, eu tenho sempre o telefone pessoal da criança ou do adolescente, mais do educador familiar. Outra coisa, eu sei onde mora, povoado ou bairro, com o nome da rua. Eu sei, por exemplo, naquela comunidade, o que eles fazem. Então, lá na Chapada Diamantina, eu vou ter gente que trabalha com artesanato, vou ter comunidades que trabalham com a produção de farinha, vou ter comunidades que trabalham com a produção de artesanato em madeira, em palha. Então, eu sempre sei. Outra coisa que eu gosto muito de saber é como anda a religiosidade daquele espaço. Tá? Então, eu sei se são maioria católicas, evangélicas, eu sei se tem um dia que é santificado para eles. Nas comunidades quilombolas, nós vamos ter um sincretismo religioso muito forte, nós vamos ter uma sexta-feira que se veste branco, então eu preciso saber, respeitar e compreender. Eu sei também, por exemplo, se aquela comunidade ela vai à Lapa, porque, às vezes, a gente libera para ter um culto, para ter uma oração, mas não libera o menino para ir na Lapa, fazer aquilo que a família acha que culturalmente, religiosamente é importante. Então, eu faço essa escuta, eu sei de tudo um pouquinho. Eu sei se a mãe é cozinheira, se o pai é pedreiro, eu sei se a mãe é de serviços gerais, porque tudo isso me ajuda a criar liga na escola. Tá? Tudo isso me ajuda a criar liga na escola. Os projetos, entende? Os dias santos, santificados, as comemorações, todas, eu não tomo uma decisão da minha. Eu tenho minhas questões, meus princípios, e não necessariamente são princípio do outro. Hoje, na escola pública de ensino médio, eu estou mapeando as questões de gênero. Tá? Então, para mim, gênero. Pronto, fiz esse mapeamento na primeira quinzena. A segunda escuta que eu faço aos estudantes é se ele está faltando. Então, por exemplo, falta na segunda, costuma faltar na sexta. Falta na segunda representa uma coisa, falta na sexta representa outra coisa. Tá? E falta no meio do caminho representa outra coisa. Então, não existe falta na escola com o mesmo nome. Falta na segunda para adolescente significa que o final de semana foi bom, muito provavelmente. Falta na sexta significa que ele tem que trabalhar para dar conta do final de semana. Falta durante a semana diz que ele trabalha mais de uma vez. Então, é preciso entender. E nas turmas de vocês pequenas diz muito a respeito da rotina dos pais. Faltou na segunda representa uma coisa, faltou na sexta representa outra coisa, faltou durante a semana é outra coisa. Então, não existe falta com o mesmo endereço, com o mesmo nome, com a mesma origem. As faltas elas dizem sobre a rotina familiar e vocês precisam saber disso. Tá? Outra coisa que eu costumo mapear é se pediu para ir embora mais de uma vez na semana ou se chorou. São 2 fatores, para mim, que importam demais. Tá? Dor de barriga, dor no pé, dor na cabeça. Professores, uma criança falou 2 vezes em dor, manda para mim que eu quero investigar. Tá? Porque alfabetizar é importante, mas para alfabetizar precisa se cuidar de gente. Tá? Chorou. Outra coisa que eu mapeei demais, principalmente na Escola Fundamental 1 e 2, é acesso à merenda. Come demais quem são os que comem demais. Nunca come quem são os que nunca comem. Tá? Isso também diz muito a respeito de quem são os estudantes. Eu mantenho tudo isso numa planilha. O que eu gosto também de mapear? Junto às secretarias da escola. Quem são os estudantes que andam só, que não fazem amigos? Eu mapeio isso de forma categórica. Depois de um mês, eu tenho todos esses cruzamentos, porque eles vão se cruzando, entende? Geralmente, a que falta é a que não come, e aí vai tendo... Quando se cruza muito, eu passo até eu faço isso manual, porque eu não tenho na escola equipamento, não tenho um computador da escola, então só tenho meu notebook, e muitas vezes não dá para eu usar no pátio. Tá bom? Então, eu prefiro fazer manuscrito, as planilhas impressas minhas. E o que eu cruzo
E, como coordenadora pedagógica que sou, eu tenho sempre um foco de atenção, 30 alunos, 50 alunos, 100 alunos. E são sobre esses alunos que eu passo o ano inteiro pesquisando. Entregou a atividade, não entregou a atividade, teve problema de indisciplina, não teve problema de disciplina, faltou um mês, ou está um mês sem vir. Então, esse cruzamento de dados me traz um repertório sobre o inconsciente coletivo. E é isso que eu chamo de ouvir. Tá? Ouvir não é escutar. Escutar não é ouvir. Uma escuta gerativa é aquela que gera processo, é aquela que me ajuda a fazer escolhas. Outra coisa que eu faço também, depois que eu tenho esse perfil das minhas escutas que eu faço, é começar a conhecer os estudantes. Então, eu organizo, pelo menos, reuniões semanais com 2 ou 3. E eu começo a construir vínculo com esses estudantes para que eu possa ter também um repertório, né? Vocês vão ver no filme Prova Escrita que há 15 anos eu escuto fotografando o que está escrito nas carteiras. Tá? Principalmente os meninos e meninas maiores de 9 anos. Eles começam a não escrever nos materiais que a gente entrega. Eles escrevem mais na carteira do que nas folhas, nas atividades, porque eles têm vergonha de nos mostrar os não saberes, os cálculos que eles fazem, eles só querem mostrar a resposta. Então, eu fotografo essas escritas, construo um portfólio por turma. Na hora de desenvolver uma formação, eu geralmente tomo isso como insumo para direcionar as minhas intervenções. Outra coisa que eu escuto são as cadernetas, não sei como vocês organizam aqui os aproveitamentos, mas eu sei quem faz a atividade, quem não faz e quem é reprovado a cada unidade. Com isso, eu também vou buscar causas. Tá? Nesse cruzamento, eu vejo se a estratégia que mais gerou reprovação, se é o seminário, se é a produção de texto, e, com isso, eu vou investir na formação continuada dos professores. Outra coisa também que eu escuto é a não realização de trabalhos. Tem a ver com recurso. Por exemplo, no filme, se vocês vão assistir, vocês vão ver Karine, ela não fazia o trabalho porque ela não podia comprar os materiais na escola. Tá? E ela não podia comprar os materiais, porque o ônibus sai meio-dia e 25, e o ônibus sai meio-dia e 30, ela sai meio-dia e 25 na escola, e o comércio da minha cidade pequena fecha ao meio-dia. Então, ela sempre, para ir para a zona rural, já encontra o comércio fechado, portanto, ela não podia comprar. A partir do momento que eu descubro que Karine não realiza os trabalhos, porque ela não pode comprar um metro de barbante ou uma folha de cartolina, eu passo a ser parceira de Karine, comprando os materiais para ela. Então, ela deixa um bilhetinho para mim, na minha sala, ou no vitrô, que eu deixo um post-it autocolante. Ela anota o que ela está precisando e o que eu faço. Eu deixo naquele mesmo cantinho no outro dia, ela deixa o dinheirinho e a gente vai resolvendo tudo isso na escola. Então, eu digo a vocês que ouvir na escola é muito mais do que saber quem são os estudantes. É entender o inconsciente coletivo para construir e fazer escolhas para que eles possam aprender. Muito obrigada.